nome é Isabela e eu vou apresentar hoje o meu PIBIC intitulado Índice de Área Foliado Extrato Lenhoso em duas áreas de cerrado típico com diferentes regimes de queima. Tive como colaboradora a Waira Matida e como professora e orientadora a professora Mercedes Bustamante. O fogo ele surge no Siluriano juntamente com as plantas terrestres e se sabe que ele tem uma forte relação com as savanas, já que existe um feedback entre a vegetação, o clima e o fogo. Ele é considerado um distúrbio, já que ele vai afetar e influenciar os padrões e os processos ecossistêmicos, e ele tem um regime muito bem definido. Já o Cerrado é um bioma de mais de 200 milhões de hectares, considerado um hotspot de biodiversidade, que vem sofrendo mudanças no uso da terra que vão, por consequência, causar mudanças no regime natural de queima. O índice de área foliar entra então como uma medida, um indicador, já que ele é definido pela área foliar por unidade de superfície. Ele pode ser obtido de maneira direta ou indireta, e ele é muito utilizado para entender padrões ecofisiológicos como transpiração, taxa de fotossíntese e também os efeitos do fogo. Como objetivo do nosso trabalho, primeiro foi estimar o LAI na Fazenda Água Limpa e no Jardim Botânico de Brasília, em duas parcelas, verificar a correlação de diversos métodos de obtenção do LAI e, além disso, avaliar a relação entre LAI e frequência de queima. A nossa hipótese era de que o LAI iria diminuir com o aumento da frequência de queima. Então, nossa área de estudo foi o Jardim Botânico de Brasília, sendo 10 parcelas, e a Fazenda Água Limpa, 17 parcelas, todas na fitofisionomia de cerrado típico, divididas em 50 por 20 metros, com quadrantes internos de 10 por 10 metros. O LAI foi obtido através de fotografias hemisféricas com tripé a 1 metro do solo. Nós tiramos 3 fotografias por parcela, sendo que a fotografia F1 e F3 foram consideradas fotografias laterais e a fotografia F2 foi considerada a fotografia de meio. Então, nós definimos LAI-M como o LAI obtido nas fotografias de meio e LAI-ML como o índice de área foliar obtido com as fotografias laterais. Nós utilizamos o software R para fazer todas as análises, passando então para os resultados, primeiramente os valores de LAI na Fazenda Água Limpa e no Jardim Botânico. Nós utilizamos as duas metodologias, porém com 4 ângulos de limitação. Então aqui no gráfico nós temos no eixo X a área e no eixo Y o valor de LAI, e nós podemos observar que o LAI da Fazenda Água Limpa é superior ao LAI do Jardim Botânico de Brasília em ambas as análises. Os resultados que tangem a variação e correlação dos diferentes métodos utilizados, nós temos primeiramente nos métodos da FAO, no eixo X nós temos o método, no eixo Y o LAI, nós podemos observar que os valores de média lateral não variaram tanto quanto os valores de meio, que nós fomos quase até 3 o valor de LAI. Tanto o P não foi significativo para essa análise. Quanto aos métodos no Jardim Botânico de Brasília, nós podemos observar o mesmo padrão. Então, nas fotografias de médias laterais, elas vão retornar um valor de LAI que tem menos variação do que nas fotografias de meio, que esse LAI chega a quase 3, não sendo, então, significativo essa variação desses métodos, porém algo a se observar. A relação entre a frequência de queima e o índice de área foliar, nós temos que primeiro olhar para o histórico de queima nessas duas áreas. Nós temos que na FAO uma frequência de 6 queimadas. No Jardim Botânico de Brasília nós tivemos apenas 2 queimadas. Quando a gente analisa essa variação, nós temos aqui no eixo X a frequência, no eixo Y o LAI, e nós podemos observar então que aqui nessa frequência de 2, que é o Jardim Botânico, nós temos um LAI menor do que na Fazenda Água Limpa, que tem uma frequência de 6 e um LAI superior. Então, quais fatores estão alterando esse índice de área foliar? Petição, a rebrota, distúrbios, clima do solo, da vegetação, da estrutura. Como conclusão, nós tiramos que a nossa hipótese não foi corroborada, já que essa relação de LAI e frequência de queima foi diretamente proporcional e que outros fatores podem estar alterando mais, sendo mais determinantes nesse índice de área foliar. Além disso, quanto às metodologias, nós tiramos que a metodologia de médias laterais ela é mais assertiva, já que a variação dos valores de LAI se mostra menor e a representação de área dela é muito maior, sendo recomendada a sua utilização para a obtenção de LAI de forma indireta. Eu gostaria de agradecer, então, à Universidade de Brasília pela oportunidade, ao PROIC, ao Laboratório de Ecossistemas, à minha professora Mercedes Bustamante, que foi fundamental nesse processo,